Falou, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Edu Compliance. Dessa vez estamos aqui com Michela Ricon. Michela, ela é da área do jornalismo, especialista em comunicação, referência, né, na área, mãe de 5 filhos incríveis, mentora também, né, Michela? E é um prazer imenso recebê-la hoje para nós trocarmos aqui alguma conversa com relação à comunicação, ao jornalismo, trajetória da Michela. Michela é atleta também, amadora de jiu-jitsu, e tentar fazer essa integração entre essa trajetória com o compliance. Michela, seja muito bem-vinda. Um prazer imenso tê-la aqui. Tenho um carinho muito grande pela pessoa que é Michela, mas também pela trajetória linda que é a sua carreira, a sua vida, a sua família. Michela, como é que foi, assim, como começou tudo? Você é um sonho de criança que você está colocando, assim, em prática? Ou foi algo que a vida foi te levando para a área do jornalismo? Liliana, primeiro eu queria agradecer aqui esse convite tão querido, né, que me aquece o coração, porque eu também tenho uma admiração gigante por você. Falar de comunicação é outra paixão, né? Eu que exercito a comunicação diuturnamente com os meus 5 filhos Uhum. e que tenho esse desafio aí de vida, né? É um desafio e ao mesmo tempo um propósito. Não foi algo que assim eu desde pequena sonhava em ser jornalista, né? Eu sonhava em ser Paquita da Xuxa, né? Então, assim, pegar o microfone e cantar Hilarie junto. E acabei descobrindo que, de uma forma ou de outra, meu sonho se realizou, porque eu peguei no microfone para ser repórter e tenho 5 filhos ali me acompanhando. Então, assim, quer queira, quer não, já tinha uma claque ali, né? Mas, brincadeiras à parte, eu acabei descobrindo, assim, já no curso de jornalismo, porque eu queria fazer veterinária, não tinha veterinária, e um amigo da minha família pegou e falou assim: Michele, não tem veterinária em Natal, para onde você e sua família estão se mudando, que a gente morava em João Pessoa, mas lá tem jornalismo. Você se comunica tão bem, tenta jornalismo. Eu tentei, me apaixonei pelo curso no primeiro semestre e estou até hoje, 30 anos de Que lindo, comunicação. Sou apaixonada parabéns. pela área e é algo que me motiva muito, muito, muito. Tentar aprender a cada dia os processos de comunicação e melhorar, né? Afunilar. Qual é que você acha que é o segredo em ser um bom comunicador? Eu acho que é o mesmo segredo para você ser qualquer coisa na sua vida. É você gostar do que faz, você se apaixonar pelo que você faz. Você vai ser um bom atleta, você vai ser um bom pai, um bom filho, você vai ser um bom profissional. Se você faz algo por fazer, porque, eu quero projeção. Aquilo pode até gerar algum resultado, mas você, será que vai fazer realmente bem? Será que vai fazer com integridade? Será que vai fazer com compliance? De qualquer jeito, né? E eu acho que faz diferença, sim, o brilho no olho, a paixão Faz. que transmite para quem está escutando. A área da comunicação é uma das que isso é mais perceptível, né? Porque a gente tem esse contato mais direto com o profissional, ao contrário de outras áreas em que os profissionais ficam mais nos bastidores. Mas, assim, na área da comunicação tem que ser genuíno. Então, a gente Uhum. consegue ver quando um sorriso é forçado, quando não é, quando você vai lá, batalha. E todo esse sucesso, toda essa carreira de 30 anos, ela não vem por acaso, né? Aquela coisa, a sorte, ela não, a gente conquista ela. Então, é uma batalha grande, é uma entrega também grande. E com certeza, quando isso é feito com amor, com paixão, isso acaba facilitando um pouco. Você- É bem assim, facilita no que a gente está aberto ali para crescer e para se envolver no processo, né? E claro que tem, né, a dose de esforço, né? É aquele negócio, fala assim, ai, Michele, mas você tem o dom para falar, você fala assim, gente, estudo, foi muito estudo todos os dias, né? Todos os dias eu aprendo uma forma melhor de me comunicar, todos os dias eu vejo, puxa, por que que, vamos dizer assim, fiquei chateada um dia com você no tatame e só 6 meses depois que eu falo, ai, Liliana, olha, eu não gostei daquele golpe que você fez. Michelle, mas por que que você não falou na hora? Então, quer dizer, são processos de comunicação que a gente precisa ir afunilando. A gente faz isso no trabalho, a gente faz isso no esporte, a gente faz isso com a família. Então, assim, tá atenta a essas questões, a esses processos de comunicação e também eu falo uma coisa, entendeu, Liliana? Aí você fala assim, entendi, mas peraí, o que que você entendeu? Né? Porque às vezes
a gente fica com aquela frustração, ai, ninguém me entende. Mas você se preocupou em checar para saber o que que a pessoa estava percebendo daquela comunicação que você estava fazendo? Né? Então, assim, a gente se apropriar das ferramentas de comunicação, entender que quando a gente está com o microfone ou com a voz, com o Uhum. poder da comunicação, a gente tem responsabilidade sobre isso. Então, cabe a nós, né, checar se o outro lado está recebendo a informação da maneira como a gente acha que seria a mais adequada. Com certeza. Eu Então, posso, até por uma questão de interpretação. Eu falo uma é coisa, você entende outra, então isso. fica havendo realmente essa falha. São os ruídos que a gente fala, né? Isso, e além disso, a gente tem a comunicação verbal e não verbal. Então, a nossa linguagem corporal, a nossa postura, estávamos, né, conversando sobre isso É. justamente nos bastidores, e que eu acho que é um dos pontos onde a gente consegue fazer uma ligação muito interessante com o compliance, né? Porque o compliance, ele trabalha muito, entre outras coisas, a questão da imagem, a reputação, a credibilidade. E a gente geralmente tem falado aqui com relação a organizações, grandes empresas, mas a nossa pessoa física, né? A minha reputação, Liliana, a tua reputação, Michela. Então, é muito interessante quando a gente pensa nisso, eu penso muito nisso, porque não tem como eu dissociar o meu ser como mãe, como atleta, como profissional, professora, consultora. Então, é algo que é um só. E eu Você tenho tá até. entendendo? Então, assim, eu tenho que me comunicar de uma forma genuína, eu penso assim, em todas as esferas da minha vida, para que não pareça algo forçado. E como você foi para o compliance? Aí vem a minha dúvida, né? Eu Meu falei da Deus, minha trajetória Michela, a na minha comunicação. trajetória, eu acho que foi. A gente teve alguns aspectos parecidos nesse Foi. sentido. Eu fui pega pelo compliance, na verdade. Eu fiz toda a minha trajetória em direito, a minha formação, bem tradicional. E quando eu terminei o mestrado, na época, eu tive uma oportunidade para trabalhar num banco de Inglaterra e eles lá praticavam o compliance. Eles lá tinham normas, procedimentos rigorosos com relação ao compliance. Foi a primeira capacitação que eu fiz, foi lá. Então, para mim fez sentido eu trabalhar numa instituição em que alguns riscos, por exemplo, de lavagem de dinheiro, de transações irregulares, eles são grandes, né? E quando eles ocorrem, eles têm um impacto muito grande, porque a gente está falando num banco de transações de muito dinheiro, né? Entra e sai todo dia, agora mais ainda com a facilidade, né, de transferências. Então, isso para eles era uma realidade e para mim fez muito sentido. E eu fiquei com aquilo na cabeça, depois eu saí dessa experiência, enfim. Mas eu fiquei continuando. Deixa eu estudar um pouco como é na teoria, porque eu aprendi na prática, deixa eu ver como é na teoria. Então, eu fiz esse caminho inverso, né? Geralmente a gente estuda e Uhum. depois vai. E eu comecei a me apaixonar, Michelle. Assim, é algo que faz muito sentido para mim, como mulher. Então, eu tento trazer esses processos de compliance para a minha vida, acima de tudo. Como mãe, eu sempre falo a educação do meu pirulito, né? Os meninos conhecem dessa forma. Então, a gente sempre tenta trazer esses bons valores, não só falar, aquela questão do exemplo. Uhum. Então, E eu quando a tenho gente é que... mãe, a gente precisa praticar diuturnamente, né? Exatamente, e às vezes é difícil. É. Meu filho, você tem que manter a calma. Mas você tá estressado. Meu filho, fique calmo. Então, Uhum. né, assim, é toda essa construção que eu acho que a gente vai moldando o nosso caráter ao longo da vida. Então, não é só na fase inicial, nos primeiros anos. E aí nasceu a Edu E Compliance? aí nasceu a Edu Compliance, porque eu, com esses estudos, com essas capacitações que eu tinha, comecei a escrever muito sobre o assunto. E foi uma espécie de sugestão para eu criar um blog onde eu pudesse liberar todo esse material que estava só comigo. E foi uma sugestão que eu disse, não, vamos avançar. Realmente eu concordo, porque tem pouco tema sobre isso, tem pouco acesso a essas informações, tem pouco curso. Algumas coisas são muito fora do padrão, são coisas fora, são caros. Nem todo mundo tem, né, essa facilidade. Disse, não, eu acho que faz sentido. Eu vou criar um blog e colocar lá o material. Quem tiver interesse, de repente, vai consultar e tá tudo bem. E a partir daí começou a surgir no contrafluxo. Então, eu acabei sendo recrutada pelo mercado justamente por conta dessa dinâmica que eu ia fazendo.
E a EduCompliance, educação em compliance, né? Eu sou professora, então eu sou apaixonada pela educação. E fez sentido, né? E o meu menino também fala, mamãe, é Edu de Eduardo. Ai, que Também, bonitinho. faz sentido também. Então, a educação em compliance ficou, a EduCompliance foi o nome que colou realmente. E a partir daí a gente começou aos pouquinhos a tentar, de facto, fazer esse trabalho de disseminar. Então, a gente entende que consegue transformar as pessoas, as organizações, através dessas boas práticas. E é interessante como o compliance reforça a reputação, né? Ajuda nesse lastro da reputação, Exatamente. de como as empresas são percebidas, como as empresas são vistas. E eu vi uma definição uma vez sobre reputação que eu acho que se adequa muito a isso do compliance, aos princípios do compliance, que fala assim que reputação, o ideal, um cenário ideal da reputação é você ser aquilo que você parece ser. Né? Exatamente. Então, é o auge da integridade, não é aquele negócio. Apagou a luz, a câmera desligou e a Michelle continua na postura aqui dela de jornalista, assim, os ombros para trás, bem bonitinha, e não pegar e se jogar na cadeira, como às vezes eu pego e faço. Eu falo, ai meu Deus do céu, meu corpo ainda não entendeu compliance, né? Embora a minha mente entenda, muito, acho que 80% das minhas atitudes já estão ali bem organizadinhas, né? Porque acho que 100% é uma busca, né, ousada, mas que a gente tem que perseguir sempre, né? Essa integridade, né? Essa ética, essa coerência, né? Entre E o mundo discurso e evolui prática. também. Então, eu acho que eu gosto muito de falar que sempre a gente pode melhorar. Então, mesmo onde a gente acha que já está bem, a gente sempre pode melhorar, se autodescobrir. Eu acho muito bonito porque a gente consegue trazer esses princípios bons para a nossa vida, para as nossas organizações. Então, assim, eu acho que nós temos isso em comum. Nós acabamos tendo uma missão de transformar quem está do outro lado. Tu, através da comunicação, claramente. E eu tento, através dessa prestação de serviços, dessa disseminação, que pode ser feita de várias formas, assim, às vezes são pequenos detalhes. A gente muitas vezes pergunta, não, a gente tem que transformar a organização. A organização se transforma com pequenos detalhes no dia a dia, igual a gente. A gente não pode mudar o mundo de um dia para o outro, mudar o nosso perfil, né, as nossas expectativas. É um trabalho que vai ocorrendo com a nossa evolução também, né? Então, acho que são duas áreas assim que são muito íntegras, que trazem essa clareza, que trazem essa informação e que nos ensinam também. Então, a gente pode até, na verdade, juntar, né? A comunicação, a educação e o compliance, né? Sim. Então, colocar esses três dentro do mesmo ciclo, eu acho que a gente consegue obter, eu tenho certeza, inclusive, que a gente consegue obter resultados transformadores. Sim. Agora, precisamos fazer isso da forma correta, né? E aí eu vejo que, às vezes, as organizações, elas tentam parecer, mas aí, na verdade, elas acabam, né, criando essa aparência só para dar uma ilusão, né, ao consumidor, de repente, de que estão fazendo as coisas certas. Você acha que acaba tendo isso num comunicador, num profissional, assim, dessa área? Enfim, eu me pergunto que tipo de abordagem do ponto de vista técnico, de capacitação, você fez uma anotação importante. Eu não nasci assim, eu posso ter o dom da comunicação, mas eu preciso aprender, eu preciso aperfeiçoar, colocar em prática. O que é que a gente pode aprender para ser um bom comunicador, para não ser um comunicador que esteja se escondendo, nesse sentido de quase ter essa farsa de vida dupla, né? O que é que você daria? O que é que você acha sobre isso? São dois pontos que você colocou muito, muito bacanas. Um da vida dupla, né? Da farsa. A gente buscar cada vez mais tirar essas máscaras que a gente usa, máscaras sociais, máscaras familiares, máscaras, enfim, corporativas. Tirar o personagem para viver de uma forma mais autêntica possível. Isso é uma busca filosófica. Até pelo nosso bem-estar, né? A filosofia me traz muito, me puxa muito isso, né? Quando você fala dessa questão da autenticidade, de tirar as máscaras, a gente ser de verdade. E, por outro lado, né, a parte da comunicação, como a gente buscar isso, como a gente ser mais autêntico, né? Como a gente conseguir comunicar com clareza.
é realmente se dedicar a aprender. E eu acho que se eu pudesse ter uma frase assim para deixar de dica para cada um guardar, eu falo assim: e se fosse comigo? É você sempre se perguntar: e se fosse comigo? Tudo que você fizer, tudo que você disser, tudo que você pensar, tudo que você for planejar, e se fosse comigo? Como é que eu veria? Eu de fora, vendo a minha ação, eu acharia que era legal? Eu de fora, vendo as minhas frases em relação às pessoas, eu me sentiria bem? Né? Eu acho que isso vale assim uma virada de chave em muitos momentos. Eu usava isso muito no jornalismo para tentar tornar as minhas entrevistas e reportagens atrativas. Eu falei, se eu fosse a pessoa ouvindo essa reportagem, como eu gostaria de ouvi-la? E depois eu fui ampliando a percepção e vendo que isso se aplica para tudo, embora seja muitas vezes colocado num contexto religioso, né? Não faça ao outro o que não gostaria que fizessem contigo. Isso é religioso, é inspiracional, isso é moral, isso é base para a gente poder caminhar com assertividade na vida. Poxa, se eu vou reclamar com Liliana de alguma coisa que eu não gostei, como é que eu gostaria que ela me abordasse em relação a isso? Deixa eu ver. Talvez se ela começasse falando assim: poxa, Michele, você é uma pessoa legal, me importo com você, e por eu me importar com você, eu preciso te falar que eu fiquei chateada com você no dia que você pegou e falou mais ríspida comigo. Porque eu acho que não combina com a nossa relação. Então, quer dizer, é a gente sempre se colocar no lugar do outro, né? Isso Quando é a muito gente legal. sai, Olha a aí, gente gente, vai. que legal. Conselho em primeira mão, né? Que honra. Es- Empatia, né? No Espero final que das seja contas. útil. Isso é muito, muito bacana, muito interessante. A gente tem até um lema, né? No jiu-jitsu: elogiar, corrigir, elogiar. Então, a forma de abordagem, de fato, a gente precisa mais se colocar no lugar do outro, né? Para tentar Uhum. ser um pouco menos, às vezes explosivos até, né? E assim, eu posso estar num dia ruim. Mas Uhum. Michelle não tem culpa de nada, né? Michelle nem tá sabendo que eu estou num dia ruim. Então, é muito interessante essa sua colocação, porque a gente começa a enxergar onde a gente pode melhorar de fato, né? Em tudo. Desde a forma como a gente fala, desde as coisas que a gente faz, né? Os compromissos que a gente assume ou não. Então, tudo em nós vai ser um exemplo. E como a gente se melindra, né? Como a gente às vezes Demais. se retrai com algo que, sei lá, você acabou de dar um exemplo que a gente deve viver milhões de vezes em um mês, em uma semana. Que é de repente a gente encontrar com uma pessoa e a pessoa não cumprimentar a gente, ou a pessoa não falar com a gente direito e a gente já se encolhe. Ai, o que aconteceu? Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? A gente se melindra. E aí a gente começa a criar várias barreiras e armaduras de comunicação, de relacionamento, de interação que dificultam, né, o avanço. É muito bacana, a gente está, eu, Sêmio e André, estamos com a mentoria Ser, que trabalha nas empresas familiares. E você imagina, você trabalhar com seu filho, com seu marido, né, trabalhar com seu sogro, o desafio que é. Porque numa empresa você se melindrou com algo que foi dito, você demite, você muda de setor, você para de falar. Mas e aí, quando você vai pegar, se melindrou aqui com algo que foi dito, ou dentro ou fora do ambiente corporativo, e depois vai conviver no almoço do domingo? Como é que vai ser? Como essas relações vão ficando difíceis? Quanta sujeira vai sendo botada para debaixo do tapete? Até que uma hora a gente tropeça. Isso. Isso, eu fui atrás de consultar a mentoria que vocês fazem e eu imagino o desafio que não seja, porque realmente é, eu acho que aí a gente pode abordar a seguinte questão. Por um lado, a empatia, né? Como é que eu gostaria de ser abordada nesses casos? E por outro lado, a questão da confiança. Eu acho Uhum. que por ser família não necessariamente é uma verdade absoluta, lógico, mas talvez a gente possa ter relações de confiança que a gente não tenha com outras pessoas que não são da família. Mas em contrapartida, a gente acaba
tendo aquela sensação como se estivesse pisando em ovos. Eu não sei como ele vai reagir, eu não sei como... que eu não posso demitir porque é meu marido, porque é meu filho, porque é meu pai, porque... Então, existe esse lado emocional também, né? Que nos traz coisas boas, mas que nos dificulta. Tem Como desafios, é né? assim, qual é a recomendação? Assim, a gente não pode, né, quebrar o segredo da mentoria, né? Eu acho que é muito importante que quem tiver nessa situação de empresa, familiar, que de facto contacte vocês. Inclusive, não é uma mentoria, é uma experiência, né? É uma imersão, é Então, é algo sensacional. assim muito bonito. Pelos feedbacks que eu vi, é algo realmente inclusivo. E eu me apaixonei, fiquei com vontade Ah, de ir atrás. Eu disse, não, eu vou ter que falar com o Michel para ver como é que isso funciona, para eu poder trabalhar com o marido com uma forma, né, mais tranquila. Mas é realmente uma experiência, né, que vocês oferecem. Como é? Vocês estão com mentorias abertas agora, turmas abertas? é um grupo muito reduzido para a gente poder trabalhar de forma mais intensiva. A próxima turma, a gente está com a turma agora dias 29, 30 e 31 de maio. E a gente sempre escolhe um local onde a gente possa trabalhar longe do ambiente, né, oficial de trabalho, né? Então, assim, a primeira mentoria foi em Jacumã, numa casa de praia. A gente agora está indo para São Miguel do Olha Gostoso, lá. um lugar incrível onde você vai ficando ali absorvendo os conteúdos e às vezes aquelas conversas sensíveis. E como é uma mentoria voltada para fundadores e sucessores, né, das empresas familiares, então a gente procura sempre um pai e filho ou esposo e Uhum. esposa, gente que esteja ali naquela convivência dentro da empresa, a gente vai poder, vamos dizer assim, direcionar de uma forma leve por causa do ambiente, entregar ferramentas para autocontrole e autoobservação e também para comunicação e trabalho na gestão e na sucessão, porque toda empresa familiar, ela precisa já ir preparando os seus sucessores, a não ser que ela queira pegar e encerrar. Não, vou vender a empresa. Né? Meus filhos não querem seguir, então vou vender a empresa, né, para ter um outro caminho. Mas é muito bacana, né? Um grupo reduzido. A gente vai ter essa turma agora em São Miguel do Gostoso. Temos mais 2 turmas para serem feitas esse ano, agora de 2026, que está no nosso planejamento estratégico. Uhum. E é muito gostoso, assim, os relatos que a gente tem, os feedbacks, e a gente vai crescendo junto com a mentoria, né? A gente Isso é vai, muito interessante. Você falou vai de evoluindo. praticamente todo o programa de compliance agora no seu Foi! discurso, porque desde estar fora do seu ambiente, né, fora da sua zona de conforto, para trazer leveza, para trazer um local em que a gente se possa desconectar, né, estar mais descontraído de certa forma, o planejamento que tem que ter da organização entre as famílias, sucessão, gestão de riscos, o Uhum. que é que acontece se isso não estiver devidamente projetado, previsto, porque a situação da sucessão, regra geral, não tem previsão. Então, pode ser algo que ocorra lá a médio e longo prazo, pode ser algo iminente. E aí, como é que fica, né, a organização? Isso, então, nada mais é do que gestão de riscos, questões de governança, como é que a estrutura organizacional ela se coloca de fato. Então, isso é muito legal, porque isso nos mostra que o compliance ela atua de fato em qualquer organização. Pode ser uma organização grande, mas as pequenininhas elas precisam disso também, né? E sabe o que é interessante, Liliana? Porque a gente não expõe nenhuma empresa durante a mentoria. É um grupo reduzido porque vocês vão expor as situações individuais. Não. Não é. A gente tem uma metodologia muito própria, desenvolvida pela equipe, que assim preserva os problemas e as questões de cada empresa. A gente não entra em caso individual e para não expor e não expõe ninguém. E ao mesmo tempo a gente, pelas ferramentas que a gente oferece,
cada um vai conseguir se enxergar silenciosamente ali e depois trabalhar aquilo, né? Numa consultoria ou num outro trabalho, né? Mais dedicado. Mas naquele momento ali não existe exposição dos trabalhos, das questões das empresas, elas não se sentem intimidadas ou melindradas, né? Nem os fundadores, nem os seus sucessores pelo conteúdo exposto, porque é tudo feito com muito cuidado, de uma forma autoral, uma forma muito respeitosa. E olha, eu sou suspeita para falar porque eu adoro comunicação. E trabalhar com o Sêmio na parte da gestão, da governança e com a Andréia na parte de liderança é fantástico. Não, você tem um time maravilhoso, maravilhoso. E o brilho nos teus olhos Eu fala, né? gosto. Conta histórias, né? A tua É, linguagem corporal, além da tua fala, que é maravilhosa, mas a tua linguagem, ela de fato demonstra esse cuidado, esse carinho, essa preocupação. E, de novo, gestão de risco, proteção das informações, não divulgar dados sensíveis, não expor as próprias organizações. De repente são potenciais concorrentes que estão lá na imersão, né, em simultâneo. Como é que seria, né, se a gente compartilhasse essas informações? Você acha que, pelo que eu entendi, vocês trabalham muito também a questão da autorreflexão. Eu, Liliana, não só como empresária, mas acima de tudo como ser humano, como isso. pessoa. Você acha que tem como dissociar? Não tem, não tem. Não tem. Um dia desse eu estava conversando com meu filho, o Bruno, a gente almoça nas terças-feiras, e ele estava falando assim: mãe, costume de casa vai à praça, né? O Bruno falou isso, acho que uma das gêmeas também estava me falando isso, que ela estava tentando fazer alguma coisa diferente. Não foi o Bruno, não, me equivoquei, foi Rafinha, porque costume de casa vai à praça. Então, assim, realmente não tem como dissociar, não tem como uma pessoa ser, ah, não, eu sou uma pessoa que eu falo assim com os meus filhos, mais ríspida, mas no trabalho eu falo com todo mundo fofinha, né? Não tem. Uma hora você vai, a máscara cai e a gente não é um personagem. E entra muito até na questão assim, acho que logo que começaram as redes sociais, que falava assim, eu tenho um perfil particular e um perfil profissional, um perfil particular e um perfil profissional. No perfil profissional, coloco as coisas profissionais e o outro perfil é só o que eu faço mesmo, as besteiras. Falei assim, não tem. É um só, né? É Tem, a um gente é só. um ser humano só. Você pode até ter vários perfis com fogos, enfim, mas se for assim, com o intuito exclusivamente de você falar assim, ah, não, a pessoa que eu sou muito mais séria no meu trabalho. Você tem, claro, posturas, né, para cada ambiente. A gente não veste biquíni o dia Uhum. todo, maiô o dia todo, kimono o dia todo. A gente se adequa ao ambiente, né? Mas na essência, quem está vestindo aquela roupa é a mesma Isso, pessoa. é a mesma pessoa de sempre. E aqui eu posso testemunhar, né? Porque eu conheci Michelle, a essência da Michelle, né? Em primeira mão, a Michelle atleta, a Michelle lutadora. E só depois é que, de fato, eu tive contato com o teu trabalho, com a tua trajetória, com o Te carinho que você entrevistei, tem. tão Foi. linda. Fui entrevistada por Michelle. Hoje eu estou tendo a honra de ter esse bate-papo Ah, aqui contigo, Michelle. É ah. muito legal. E o que eu acho interessante é que o compliance ele se relaciona com o quê? Com tudo. Com tudo na vida. Então, assim, a gente tá falando de coisas que não tem nada a ver. O próprio jiu-jitsu trabalha, né? Isso. As artes marciais, elas nos trabalham muito disciplina, né? Integridade, irmandade. Então, a gente tem muito esses valores sendo trabalhados lá. Não deixa de ser uma prática de tentar criar um ambiente de confiança, de transparência. Então, tudo isso é planejado também com detalhe, não é por acaso, Sabe né? uma palavra que me veio aqui à mente agora do mestre Tássio falando sempre? Olha a base, né? Então, tudo está na Na base, base. né? A gente pegar e ter os pés fincados no chão, numa distância, né? Que seja ali equilibrada, né? Que a gente tenha a nossa base firme. Eu acho que a base é o reforço moral, o ético, são os valores que a gente tem, que a gente cultiva.
Numa entrevista que eu estava fazendo com a minha professora de filosofia, ela falando sobre o que a gente deseja para o ano, né? A gente deseja mais sucesso, saúde, desejam trocar de carro, deseja trocar de casa, mas a gente deseja cultivar os nossos valores, ser mais paciente, ser mais fraterno, né? Ser mais gentil. Né? Muitas vezes a gente não está preocupado em evoluir no que a gente realmente vai levar daqui, que vai ser a nossa melhoria moral. Né? Por isso que é tão importante esse projeto de vocês, o Edu Compliance. Educar sobre compliance é essencial para a vida. Então, parabéns pelo projeto, Muito parabéns pelo obrigada. trabalho. Né? É essencial, é vital. É vital, Muito parabéns. obrigada, querida. Muito agradeço de coração. Sei que é genuíno. Não, é E sim. você falou de mais um aspecto do código do processo, né? Que envolve o programa de compliance, código de ética e conduta. Então, uma das primeiras coisas que nós fazemos, e muitas empresas elas têm isso na parede, aquela missão, a visão, os valores, qual é o objetivo da empresa, ou na vida da gente, qual é o objetivo da Michelle, né? Ela quer chegar até onde? Quais são os valores que ela tem? E a partir daí, nós identificamos, nós vamos fazer uma ligação entre os objetivos e os valores, ou seja, nós vamos desenhar de que forma nós vamos chegar àquele objetivo. Se vai chegar ao sucesso, seja lá o que isso for, como sucesso vai depender de cada um, de que forma? A todo custo, atropelando todo mundo, tendo paciência, se melhorando, se capacitando. De que forma é que você vai fazer? Então, isso traz isso, né? Você falou com relação à nossa vida pessoal, mas é igual. Quem é Michelle? O que ela quer alcançar? Quais são os valores que ela tem, que ela quer trabalhar? Aquela reflexão de final de ano de que em janeiro eu vou, em janeiro vai, e de facto, onde é que eu me encaixo? Né, para melhorar, onde é que eu quero chegar do ponto de vista da excelência enquanto ser humano. Então, tudo isso a gente acaba trabalhando, porque quando a base, né, mestre Tássio vai ficar felicíssimo, né, com a nossa menção a ele. Um beijo, mestre. A gente tem um carinho enorme pelo É senhor, o senhor verdade. sabe. A gente é a torcida do Flamengo. A gente é torcida, justamente. E a base realmente é o que importa, porque a estrutura são os alicerces, é a fundação daquilo que nos vai manter lá na frente quando a gente alcançar esse sucesso. Michel, você tem um pouco. A gente está conversando, né? E eu fiquei pensando. Quando a gente precisa olhar para o outro do ponto de vista da empatia, mas quando a gente olha para o outro no sentido de nos diminuir, aquela comparação, poxa, Michelle é melhor que eu no jiu-jitsu, eu sou mais graduada que ela, você está entendendo? Então, tudo nos outros é melhor do que o nosso, a trajetória dos outros é melhor que a nossa, Michelle foi mais rápido do que eu. Essa comparação, que acaba sendo boa com quem a gente se compara, mas para nós mesmos, eu tava. Esses dias eu comentei sobre isso. A gente se esquece de olhar para trás e de ver quem eu era, Liliana, há 10 anos atrás, o que eu conquistei. Esses dias eu fiz uma reflexão, eu fiz até um texto sobre isso, para me forçar, vira e mexe, olhar para trás. Poxa, como eu era quando era pequena, os sonhos que eu tinha, como eu estou hoje. Bruna, ela é representada, ela representa uma track and field aqui na Paraíba e no Rio Grande do Norte. E eu gosto muito dela, eu tenho carinho, admiro ela, a trajetória dela. E ela falou esses dias o seguinte, eu estava fazendo, ela comentando, né, uma reflexão. Quando eu era criança, eu vendia tudo, eu brincava de vender. E hoje ela é uma vendedora de sucesso, mas ela tem uma comunicação de excelência, né? Ela tem um posicionamento de excelência. Ela fala aquilo que a gente está conversando também. Ela não vende roupa, ela vende uma experiência, né? E todo esse encantamento que nós trazemos dentro de um processo de venda, dentro da prestação de um serviço, enfim, dentro da nossa profissão, ele faz muita diferença, né? E a gente precisa fazer esse exercício olhando para trás. Eu posso melhorar, eu posso olhar para o vizinho e me comparar com ele? Posso.
porque isso talvez me dê aquilo que eu preciso, a energia que eu preciso para melhorar. Mas eu não posso esquecer de olhar para trás e ver o quanto que eu já batalhei, o quanto que eu já conquistei, o quão duro foi também o meu caminho, mas a gente está avançando, a gente está sendo o exemplo para os nossos filhos, a gente tenta deixar esse... Acho que é o maior legado, né? Michelle, Sim. que a gente pode ser muito família Ah, eu também. adoro. É assim, então eu não tenho 5, só tenho um. Mas assim, é a preocupação da essência daquilo que nós estamos construindo. No final das contas, é o que a gente leva, né? E você tocou em vários pontos muito importantes, né? A questão da gente não se diminuir, né? Não se subvalorizar, nem supervalorizar, né? Eu acho que a gente ter uma percepção real de quem a gente é importante, comemorando o que a gente já não é mais, né? E realmente traçando metas para o que a gente quer ser. Isso vale para a gente enquanto pessoas, enquanto líderes, né? Enquanto no núcleo familiar, na empresa e também para as corporações. Quando você fala da questão da gente buscar vender, né, da questão da. Qual o nome da moça? Bruna, Da Bruna da Track and Field, que ela vendeu muito e que ela vende experiência. É a gente saber também se vender, né, de uma forma honesta. Né? Entender as nossas potencialidades, nossas habilidades e se colocar de uma forma honesta, né? Na experiência que as pessoas vão ter com o conteúdo que a gente traz, enquanto prestadores de serviços, enquanto formadores de outros seres, enquanto inspiradores, ou em produtos também, né? No caso da Bruna, ali vendendo experiências de produtos, e a gente acaba vendendo experiências de melhorias de corporações e de lideranças. E outra coisa que você trouxe aí também foi do exemplo para os filhos, que eu acho que quando a gente, enquanto mães, a gente começa se puxando para sermos líderes melhores, porque a gente tem que dar o exemplo dentro de casa. Porque os filhos não são da mesma geração da gente que vão falar, quando o pai da gente fala assim: "Ah, pai, mas você não fez isso, faz isso, faço o que eu digo, não faço o que eu faço". E a gente calava, em respeito. Né? Porque tinha um temor ali muito grande, eram outros tempos, não era só por ser respeito, mas era uma forma mais linear de comunicação, né? Mais vertical, de cima para baixo. Hoje a gente tem uma comunicação mais horizontal com os nossos filhos, com os nossos familiares, mas a gente não pode esquecer que tudo que a gente disser também precisa estar acompanhado de uma coerência no agir. Então, assim, muitas vezes que eu ia dirigindo, que eu ia pegar o celular para ver, mãe, larga o celular, você está no trânsito, não pode. Então, assim, eu falei, meu Deus do céu, realmente, eu preciso me vigiar para dar o exemplo. Porque como é que eu vou falar para ela, ei, não sai andando com o celular na mão, não, se eu estou saindo com o celular na mão, andando e digitando. Então, você acha que a liderança começa com maternidade? Maternidade, paternidade, enfim? eu acho que é um divisor de águas muito importante. Mas eu não posso dizer que ela começa com a maternidade, com a paternidade, porque tem muitos líderes que não são pais e mães. E que nem vão crescer e que são ótimos líderes. Tem pais e mães que não são bons líderes, então eu não posso generalizar. O que eu posso dizer da minha experiência, a minha experiência com os meus 5 filhos, é de que para mim foi assim algo que me impulsionou nessa busca por ser um ser humano melhor, porque eu precisava ser melhor para mim, em primeiro lugar, e para eles. Então, assim, tá, que ferramentas que eu preciso ter mais? Eu preciso escutar mais? Tá, eu preciso escutar mais, estou falando muito. Então, parar para ouvir. É uma comunicação também. Também. E aí tem várias ferramentas. Um dia desse eu estava pensando no que eu indicaria, né, de ferramenta para quem quer melhorar sua comunicação. Tem livros maravilhosos, o da comunicação não violenta. Serve para tudo, para todos os ambientes, do pessoal ao corporativo. Tem um outro que é A Coragem de Ser Imperfeito, que fala sobre vulnerabilidade. É incrível. A Coragem de Liderar, também da mesma autora. Então, assim, tem literatura, tem livros muito bons de formação nessas áreas que vão nos ajudando no compliance também. Com certeza. E no jiu-jitsu a gente aprende, eu acho que
de uma forma muito natural, talvez da pior forma, essa questão da vulnerabilidade, né? Porque a gente tem que se colocar vulnerável, a gente fica vulnerável e tá tudo bem. Às vezes a vida também é assim, outras vezes a gente vai sair mais forte, mas a gente acaba, né, trabalhando muito isso da vulnerabilidade. Michelle, deixa eu te perguntar, eu sei que você tem uma atuação muito relevante também na área, você tem uma voz muito importante na área da saúde. Qual foi, assim, nos conta, como é que chegou até aí esse gostinho? Eu imagino que seja também um gostinho, porque você fala também com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho. O que te motivou? Foi algo também, assim, por acaso que ocorreu? Não, foi um projeto que esse aqui eu vou apostar porque é algo que eu entendo, que faz sentido. É interessante, né? Essa busca por essa comunicação na área da saúde, eu acho que intuitivamente estava dentro de mim na hora que eu fiquei na dúvida. Eu faço comunicação ou eu faço veterinária, que seria a saúde para os animais, né? Não tinha veterinária aqui, aí fui para comunicação. Mas eu vendo hoje, né? Quando eu tive em 2019 uma oportunidade de desenvolver um trabalho de comunicação na Unimed, aquilo ali foi como eu saísse de uma piscina, onde eu já dominava todos os processos, para ir para um mar revolto em dia de tempestade, num mar cheio de tubarões à noite, num dia sem lua. Então, assim, era nadando borboleta, né? Então, assim, saí totalmente da minha zona de conforto para uma área extremamente desafiadora, mas de um crescimento gigantesco, porque lidar com gente na área de saúde, lidar com profissionais da área de saúde, eram 1.500 médicos cooperados, eram 200 mil clientes, eram acho que 1.500 colaboradores, 1.500 a 2.000 colaboradores, e eu tive o desafio de falar com todos esses públicos, né? E foi muito bom. E foi aí que eu fui me apaixonando pela comunicação integrada à área da saúde. Me aproximei muito dos médicos, né? Hoje eu tenho a responsabilidade de tocar um projeto da Associação Médica do Rio Grande do Norte, que é o InMed Podcast. Eita, que É legal. um podcast da área de saúde. Por 2 anos fiz um projeto na TV Tropical, que foi o Saúde e Companhia, do qual você participou lindamente com sua história, né, tão inspiradora. E assim, tentando entender que a saúde da gente, né, buscar essa busca pela nossa saúde física, emocional, mental, é o que vai nos ajudar a viver mais e melhor. Melhor. Né? Então, Melhor. acabou sendo um Michela, ponto de é muito afinidade. legal, né? Eu não conhecia esse teu projeto, o senhor projeto, né? Com certeza, eu gostei da forma como você descreveu esse tumultozinho que entrou na tua vida, mas a forma como isso também te transformou, né? Sim. Te trouxe uma profissional mais capacitada, desenvolveu mais. A comunicação, nesse contexto, ela é igual, ou seja, se no processo da comunicação você vai se comunicar da mesma forma para um médico, para o paciente, para o colaborador, para o gestor, ou é igual ou tem distinções assim, nuances entre cada um desses profissionais? Tem diferenças, sim, porque cada público tem uma forma de absorver a comunicação. E até públicos, né, similares, né, com níveis similares, vamos dizer assim, que seja vamos dizer assim, vou lidar com os líderes médicos, vou lidar com os médicos cooperados. Mesmo nesses nichos, sim, tem diferenças de comunicação, porque cada um precisa perceber, absorver aquela informação e cada ser humano é um mundo. Você imagina que a gente precisa de uma comunicação individualizada para que ela seja mais assertiva. Dentro de corporações, como você não vai poder, né, ter tão individualizada, a gente vai buscar ferramentas que se aproximem mais. Então, a gente tinha uma plataforma social, a gente desenvolveu um trabalho, uma rede social interna para os colaboradores, a gente desenvolveu uma forma da gente se comunicar com os médicos cooperados, a gente fez, e isso foi na época da pandemia.
Então, assim, a gente pegou ali o auge da pandemia, onde a gente tinha que se comunicar com os clientes sem estar tão perto do cliente. Então, a gente fez boletins nas redes sociais, ensinou os clientes a fazerem máscaras quando já não tinha máscara para ser vendida no mercado. Então, assim, a gente foi de encontro mesmo a algumas prerrogativas da Unimed Brasil, que falava, não vamos divulgar números de mortes e de coisas, mas a gente, não, a gente precisa divulgar sim. Quantos são os mortos no Brasil, no Rio Grande do Norte, em Natal, porque é isso que vai dar para as pessoas um panorama de como é que está a situação e o que a gente está fazendo para que essa situação seja minimizada. A gente precisa trabalhar em cima disso também e são dados que precisam ser abertos. Se estão abertos no Jornal Nacional, por que a gente não vai abrir aqui internamente? Que medo é esse? Então, algumas coisas a gente teve que desenvolver a despeito de serem divergentes do que vinha se praticando em outros locais, por entender que aquela comunicação era necessária. Mas existe sim uma diferença é como se a gente fosse conversar com diferentes faixas etárias. A gente não conversa com os nossos filhos da mesma forma que a gente conversava quando eles eram menores, quando eles são adolescentes é outra comunicação, e assim a gente vai adaptando. A gente tem sempre que perceber no nosso interlocutor qual é a forma como ele recebe melhor aquela informação. Às vezes precisa de quebrar um gelo, tem também os humores, os dias que a pessoa está bem para receber uma comunicação, outra não. Então, aí vem uma ferramenta que eu aprendi com o André, que é a ferramenta do check-in. Então, antes de tudo, quando a gente pergunta assim, como você está? Mas perguntar genuinamente, né? Você está bem? Está tudo bem? Né? Dá Estar esse disposto espaço. a escutar a resposta, né? E perguntar de verdade e escutar a resposta. Porque se eu tenho algo sensível para te falar e você está me falando que está com enxaqueca, eu não vou pegar e falar. Não vai conseguir chegar eu não vou atingir o objetivo daquela comunicação e posso te sobrecarregar. Então, essas formas de comunicar, elas variam sim, de acordo com o público, de acordo com o momento, e é importante que Vários seja assim. aspectos. No compliance a gente tem também, né? Porque nós trabalhamos muito com capacitação. Vários aspectos, né, que podem ser trabalhados nos treinamentos, mas nós trabalhamos de formas diferentes, dependendo dos níveis da organização, às vezes dependendo dos setores da organização. Então, por exemplo, se estivermos falando sobre um processo de gestão de riscos, os riscos no jurídico vão ser diferentes dos riscos no financeiro. Então, a linguagem, ela muda, porque são áreas distintas, são exemplos distintos. Então, olha como é legal como a comunicação, né? Ela acaba, nós estamos quase fazendo, né, o checklist de todos os pilares do compliance. E, por falar nisso, eu vou integrar mais um, que é o due diligence. Michelle, você tem esse cuidado, tanto pessoal quanto profissional, de aceitar projetos, de verificar, talvez verificar não seja uma palavra adequada, mas de pelo menos entender exatamente a essência das pessoas, dos projetos, com quem você vai se envolver, ou não, eu recebi uma proposta, eu vou, depois eu vejo como é que vai dar, o que é que vai dar, como é que vai ser. Como é que é, assim, o teu modus operandi nesse aspecto? Eu tenho a grata satisfação de poder recusar projetos. Então, tem projetos que eu vejo que eles não fazem sentido para mim e recuso. Não por prepotência ou arrogância, mas de entender que ah, é preciso haver uma sinergia, né, uma convergência ali de propósitos. Se você quer me contratar para, de repente, falar assim, não, só eu quero mostrar que eu estou trabalhando comunicação, mas só para mostrar mesmo, para estar aqui nas redes sociais, eu não quero, só para estar no meu relatório de gestão, eu não quero de verdade implantar isso, não. Então, não conte comigo. Né? Não, eu quero mesmo transformar alguma coisa, eu acho que pode ser significativo, minha empresa não está bem, mas, mas eu não precisa nem emitir nota fiscal, também não me contrata.
Não, tem que estar ali de acordo. Nossa, eu me identifico demais com a tua Tem que estar fala. de acordo, tem que ter. Não, não é sobre você querer receber a nota fiscal. Eu vou emitir. Se você não quiser prestar, é com você. Mas aquilo já me acende um sinal amarelo ali e fala assim: essa a empresa que eu quero me relacionar? Talvez não. Então, eu acho que você tem muito isso, né? Com E eu fiquei certeza. curiosa até para saber sobre os cursos, sobre os treinamentos, como é que vocês fazem. Nós atualmente estamos tendo cursos, nós temos muita solicitação com relação à gestão de riscos. Uhum. Gestão de riscos é um processo muito técnico, muito complexo. Temos que fazer levantamento de processos numa organização, temos que ser muito detalhados com relação às informações que nós recebemos. Temos de ter a percepção de fazer a leitura correta dos processos que nos são passados, porque geralmente nós trabalhamos em organizações às quais a gente não tem relacionamento. Eu não sei como funciona os processos na Unimed, por exemplo. Então, eu teria que me inteirar, de facto, como eles são, para averiguar os riscos, identificar quais são. A partir daí, eu preciso fazer um tratamento sobre eles. Quais vão ser prioritários, quais merecem tratamento, quais eu posso deixar de lado, quais aqueles que podem, que trazem uma maior urgência de tratamento e mitigação. Então, todo esse trabalho ele é muito técnico, ele envolve muita responsabilidade, Michelle. E aí nós temos, no final, uma entrega no sentido de o que as ações que vão ser tomadas para que a gente possa mitigar esses riscos. E no final, depois de todo esse levantamento, que é realmente muito, muito difícil, nós vamos fazer um monitoramento. Michela, você ficou de me entregar um podcast em fevereiro, terminou o mês, você não me entregou. Então, a gente faz, não no sentido da cobrança, mas no sentido da verificação mesmo. Porque se Michelle me entregou aquela demanda e essa demanda ia mitigar aquele risco, então eu preciso reavaliar, porque o risco que ele me oferecia no passado agora vai ser menor, em princípio, porque a gente sabe que o contexto pode mudar também. Então, gestão de riscos, com certeza, eu acho que é assim, o xodózinho da gente. Eu gosto dessa imersão nas E empresas. leva quanto tempo essa imersão? Depende do tamanho das organizações, Michela. Se for uma organização pequena, com poucos colaboradores, a gente consegue agilizar. Se for um processo numa organização grande, Unimed, por exemplo. Unimed, inclusive, a gente tem a Unimed no nosso radar também aqui para os nossos podcasts, mas aí seria um processo que eu acho que a gente teria que fazer um planejamento para fazer, talvez, por setor. Começar no financeiro, começar no outro. Então, ir aos pouquinhos, né? Para depois fazer ter essa visão global da empresa. Mas tem outros, Michelle. A gente trabalha muito com due diligence também. Às vezes são procedimentos fáceis de implementar na rotina, no dia a dia, cuidados. Às vezes é muita sensibilização das pessoas com relação a alguns riscos. Políticas a gente desenvolve muito. Então, por exemplo, uma política de combate à corrupção. Eu tenho uma empresa que genuinamente ela está tentando travar, está tentando evitar, está junto de facto com a integridade. Então, eu preciso capacitar os profissionais para que eles identifiquem por onde essa corrupção pode entrar naquela organização. Porque, às vezes, eu trabalho muito com esses temas, eu sou muito apaixonada, né, por esses dois opostos, integridade e corrupção, porque quando a gente pensa em corrupção, a gente sempre pensa naqueles grandes escândalos, naqueles, né, grandes prejuízos, mas ela começou lá atrás, com um pequeno ato de alguém que, voluntariamente ou não, fez aquilo de forma, às vezes, não em conformidade com os procedimentos, e de repente, a gente alcança uma bola de neve e perde totalmente o controle. Então, passa a virar realmente um risco tremendo para aquela organização. Então, são várias faces. Hoje em dia, a gente trabalha com gestão, uso, responsabilidade de gestão de inteligência artificial, que é algo que é positivo. A gente não nega isso, pelo contrário, a gente incentiva muito as novas tecnologias, mas usar com responsabilidade. Sabe, Michel, assim, a gente não correr o risco de ter... Eu vi até esses dias uma mensagem, era um print, né, nas redes sociais, que dizia, ChatGPT, escreva uma mensagem de aniversário especial.
e aparecia na mensagem né, o pedido, o print com o pedido. Poxa, então assim, esse tipo de cuidados, na maioria das vezes, Michelle, são pequenos ajustes. E a gente chega lá com a comunicação. Treinando, capacitando, disseminando. E também não é tudo de uma vez só. Então, eu não vou, de repente, chegar a Michelle, ensinar tudo, implementar tudo que há do compliance. É um trabalho que eu preciso de entender como se está absorvendo E as vocês, informações. e vocês lidam também com as questões relativas a assédio dentro das Também, empresas? Isso deve ser também. bem desafiador, É né? bem complicado, Michelle, porque tem muitos tabus Uhum. ainda sobre esse tema. Assédio É, moral, assédio sexual. tudo, assim, e a percepção que eu tenho é que é muito, muito, muito mais frequente ainda do que a gente imagina, mas a gente tem alguma dificuldade de dar credibilidade para que as organizações tenham, de facto, um canal de comunicações, outra atuação nossa, né? Não só o canal, mas um procedimento de investigação. Porque eu preciso confiar, porque se eu tenho algo sensível, eu não vou falar com qualquer um. Eu não vou falar sabendo que isso pode ser um motivo de retaliação, de repente, contra mim. Então, existe todo um processo que é construído e isso leva tempo. A gente nem sempre confia de cara, mas determinadas ações, determinados movimentos, a forma como a gente ensina, a segurança que a gente passa para as pessoas é o passo mais importante e mais difícil de fazer, Michelle. Não Nossa. é só criar o canal de comunicação e resolver o problema. Você tem que dar, de facto, abertura para que essas informações cheguem até ti. E uma vez que elas chegam, você tem a responsabilidade de tratá-las. Então você tem que averiguar com cuidado, com sigilo, com respeito a ambas as partes, quem está acusando e quem está sendo alvo daquela denúncia. Porque a gente às vezes tem denúncias só para prejudicar o colega, né? Falsas denúncias. Então você tem que ter aqui, eu acho que talvez seja o ponto, é que a sensibilidade ela tem que estar realmente muito apurada na comunicação. Ela tem que estar assim em cima da mesa, porque você pode receber um problema de outra pessoa, sensível, complexo, e você pode conseguir, não intencionalmente, prejudicar mais ainda, fazer com que essa pessoa fique ainda mais deprimida, de repente, sofra mais com a situação que ela foi vítima, pela forma como você está abordando. Então, você tem que ter acolhimento, carinho, amor, tempo. Hoje em dia o tempo está escasso, celulares, a gente estava comentando também o hábito que a gente tem. Então, a forma como eu hoje também me estou policiando com relação a isso, principalmente dentro de casa, eu estou chata com relação a isso, porque estamos jantando, então a gente está só nós, estamos em família. Esses dias o meu filho, eu tava o meu filho com o Filipe, e a gente se separou. Eu disse, meu bem, eu vou ali e a gente se encontra lá. Meu celular fica no carro. Aí, Dudu, meu Deus, e agora? Eu disse, meu filho, tá tudo bem. Antigamente a gente não tinha celular. A gente ia lá, voltava e se encontrava. E eu acho isso tão genuíno, Michela. É como se a gente voltasse de repente às origens. E eu não sou contra. Assim, eu acho que são ferramentas que de fato a gente não tem como não incluir na nossa Sim. vida. Mas eu me sinto tão leve sem Tem que elas, dar uns momentos de assim. respiro, né? Ser eu, poder ser eu. Só eu comigo, com os meus, ter os meus momentos. E até para aprendermos a relaxar um pouco, né? Porque tudo é corrido, tudo é para ontem, tudo. Agora eu vou aqui, vou lá e tal. E então, esse tempo, né? Que é o mais bem precioso que a gente tem, né? Diz que essa geração, agora a geração Z, alfa, os alfa, né? Z com alfa aí, é, tinha muito a questão do FOMO, né? A questão de perder o conteúdo, né? Fear of missing out. E agora está no JOMO, Joy of Missing Out, querendo mesmo, né? Então, ficando alegres de perder alguma coisa, porque querem deixar mesmo o celular de lado, né? E vivenciar mais a parte humana, relacional, as Com certeza. experiências, E é essas muita informação, conexões. Michelle. Não dá para apanhar tudo o tempo todo e adoece.
também, né? Era isso que eu ia Relevância entrar. desse tema na saúde. Adoece. A parte da NR1 nas empresas, né? Obrigando as empresas a estabelecerem ali processos para cuidar da saúde Isso, mental isso. dos seus colaboradores. Vocês trabalham A gente trabalha essa também temática? com ela, nós estamos implementando ela no escritório, né, num primeiro momento. Ela é muito delicada, então é como eu te falei, a gente vai implementando por camadas, vai capacitando alguns gestores, vai capacitando os gestores para que eles possam capacitar os seus, para que a gente possa... É muito capacitação com gestão de riscos, Uhum. essa NR01, porque nós precisamos de ensinar, de mostrar o propósito, de alertar o porquê dessa norma, e de tentar colher as informações de todos. Então, não é um trabalho que eu, numa consultoria, vou fazer. Não. Eu vou falar com os meus colaboradores, eu vou falar com os setores, eu vou falar com os sócios. De repente, eu posso até falar com clientes, parceiros externos à organização, porque eu preciso entender o contexto, eu preciso entender, não só implementar determinados procedimentos que de facto visem o cuidado com a saúde mental, mas também fazer essa coleta de feedbacks desses riscos que a gente vai identificar para melhorar, fazer aquele tratamento, melhorar, a cadeira é adequada, o espaço é adequado. Naturalmente que a gente também tem que ter cuidado para não cair em excessos, né? Mas eu acho que cabe demais, Michelle, cabe demais, porque nem todo mundo tem um espaço adequado para trabalhar. Né? Nem todo mundo tem. Isso foi muito gritando na pandemia, né? Você falou agora, Verdade. ainda há pouco, de repente todo mundo trabalhou em casa. A gente tinha condição, a gente tinha computador, tinha cadeira adequada, tinha um espaço para poder trabalhar, né? E assim, foi um contexto muito difícil e nós precisamos, de facto, eu acho, sem cair nesses extremos, eu acho que isso é importante, um trabalho que a gente realmente está apostando muito também, né? NR01 vai entrar em vigor agora Em maio. próximo, né? E então é algo que as empresas precisam de estar prontas para ter essa conversa, Michelle. É muito importante pelo bem-estar da própria organização. Você não consegue ter uma organização plena se os seus colaboradores não estão plenos também, É né? Eu verdade. acho que isso não tem como dissociar de forma alguma. Que trabalho lindo que o Edu Compliance faz, que vocês fazem, que a Edu Compliance, a empresa de vocês fazem. Poxa, por mais treinamentos como esses que vocês fazem, por mais consultorias e mentorias, porque eu tenho certeza que as empresas saem transformadas, os líderes saem transformados e os colaboradores da mesma forma, com o que vocês entregam. Parabéns, viu? Pelo Lindo. propósito lindo. E você já descartou algum projeto que você não se identificou, Eita, porque Michela, agora fez o levantamento ali e falou assim: eita, essa empresa você aqui. fez uma pergunta bem interessante, porque, na verdade, um dos propósitos que a gente não abre mão com relação ao nosso serviço, a experiência que a gente tenta levar para as organizações, é a abertura dos líderes. Então, se eu tenho uma organização que me pede a implementação de um programa no papel, que eu faça as políticas, que eu faça implemento um canal de denúncia, que eu implemente procedimentos que sejam, né, conforme as orientações do compliance, mas que não exista disponibilidade para entender esses procedimentos, para absorver esses procedimentos, geralmente nós não entramos nesse tipo de serviço. E por qual motivo? Porque, por vários motivos, na verdade, não é questão da reputação, então nós levamos muito a sério a questão do compliance. Nós acreditamos na essência, de verdade, genuína. E quando nós implementamos um programa que não é colocado nas organizações da forma correta, ele vai se virar contra a organização. Porque no dia que ela precisar de ter aqueles procedimentos em vigor, como ela colocou, vamos dizer, de faz de conta, eles não vão surtir aquele efeito que seria desejável. Então, eu entendo que isso se vira contra nós, que trabalhamos com compliance, porque depois se escuta, aquela empresa tinha compliance e foi envolvida num escândalo pesado, enfim, de corrupção, lavagem de dinheiro, assédio. Então, isso não é legal. Eu acho que isso
tira muita credibilidade dos profissionais que atuam com excelência nessa área. E, por outro lado, porque é o nome da empresa, a EduCompliance, a gente tem um propósito muito claro, transformar, de facto, as organizações. Essa transformação ela não ocorre se eu não chegar às pessoas, que são elas que fazem as organizações. Então, a gente já recusou, sim, projetos de uma forma politicamente correta, educada, com respeito, naturalmente, são interesses que nós entendemos que possam existir, mas que não unem esse nosso propósito. Aquele propósito de valores que se falou. Então, não vale a pena colocar também o nome da EduCompliance, que a gente trabalha com tanto carinho, com tanto cuidado, o nome, do nosso nome também, né? Que é louvado com tanto que envolve um projeto assim que a gente se entrega de fato. Eu costumo falar que a EduCompliance é a minha outra filha, né? Eu tive um menino e agora é essa menina. Porque realmente eu tenho muito cuidado, eu sou muito... A minha base, ela está sólida no chão, sabe? Eu sei onde eu quero chegar, eu tenho clareza dos meus valores dentro e fora da organização e eu não abdico. Eu não abdico deles. Então, eu prefiro, às vezes, dar um passo atrás e crescendo devagarzinho, a gente não tem pressa, de forma sólida, do que criar esses atropelos e lá na frente eu olhar para trás e pensar, poxa, se eu não tivesse aceito aquele projeto, se eu não tivesse envolvido o nome da empresa naquele projeto, agora estaria tudo com tanta clareza, sabes? Então, integridade é realmente algo que a gente valoriza demais, em tudo. Parabéns, viu? Te admiro cada vez mais. E é recíproco, Parabéns, Michelle. Liliana. Nossa, é tão incrível. Assim, eu rapidamente assim, dei uma olhada no relógio. A conversa flui tão bem, Michelle, assim, dentro e fora desse contexto, você é um ser humano muito genuíno. Eu sou sua fã, de É. verdade. A essência da Michelle, a Michelle descabelada de kimono, brigando, gritando. Mas eu acho que é esse momento da nossa inteireza. São esses momentos que nós conseguimos ter a percepção de quem é o outro de facto. Não camuflado, né, nessas camadas sociais, né, que a gente Uhum. comentou também, você falou e bem, Michelle mãe, Michelle profissional, ainda que sempre a gente tenha, né, um elo entre todas elas, que afinal é só uma, e eu sou muito assim, eu acho muito incrível o teu trabalho, a tua simplicidade, o teu jeito, o cuidado que você tem com o outro, o sorriso que você tem, o abraço. Então, assim, eu sou genuinamente tua fã, assim, a essência da Michelle. Eu depois fui fã do teu trabalho. É porque eu acho que eu sou uma das poucas, porque como eu, né, cresci longe, eu vim para o Brasil muito depois, assim, você já estava aí nos holofotes, né, aqui das redes sociais, do trabalho, principalmente aqui no estado. Então, eu acho que eu posso atestar em primeiríssima mão que a Michelle profissional não foi influenciada para mim, porque a tua essência ela é muito bonita, de verdade. Ah, A tua que entrega ela é bom. muito bonita, a tua paixão é muito bonita, o brilho no olho, a forma como você se comunica, o cuidado que você tem com todo mundo. Quando você chegou no estúdio, conversou, abraçou e tal. Então, isso são aqueles detalhes que a gente fala, que eu falei mais cedo, que o compliance ela é feito de pequenos detalhes. E às vezes é difícil ensinar alguém que não tem essa disposição de aprender esses pequenos detalhes. Por isso que eu acho importante que exista, de facto, uma união de propósitos para que possamos crescer juntos. Né, eu acho que o professor João Paulo sempre fala muito isso. Se eu quero crescer, eu preciso trazer para perto de mim aqueles que são melhores que eu. Porque eles vão me agregar, eles vão fazer uma pessoa melhor, eles vão fazer com que eu lute mais, pessoas boas, genuínas. Eu sempre, né, eu sou muito grata a Deus, assim, porque a minha vida, toda a minha trajetória, ela sempre foi cheia de pessoas lindas, maravilhosas, assim, eu sou muito grata por isso. E Então, você Michelle, inspira muito muito, porque obrigada. você inspira também muito e atrai para perto de você, né, pessoas que tentam minimamente ali acompanhar o seu ritmo, porque você é muito linda, é um ser humano incrível. Eu sou Muito muito grata obrigada. pela oportunidade de estar aqui e de desfrutar da sua companhia, seja no tatame ou fora dele. Muito obrigada, meu bem. A gente está caminhando para o final, mas para encerrar e para evitar que eu chore, que isso começou a ficar muito emotivo. Acho que a Michelle é desse jeito. Hum. A gente sente vontade de agarrar. O meu filho sempre fala: Mamãe, você é tão fofinha, dá vontade de guardar numa caixinha e levar É. assim sempre comigo. Michelle, assim, frase final, assim,
é algo que você queira deixar, né, de mensagem para os nossos ouvintes, algo que você entenda que talvez faça a diferença. A gente não pode fazer a diferença na vida de todo mundo, claro, mas eu entendo que se com o nosso trabalho, com a nossa comunicação, né, se com o nosso exemplo nós pudermos fazer a diferença na vida de alguém, eu acho que já está valendo, né? Então, me faz aí Uma a frase. frase final, o discurso final. Eu acho que tem. Eu sou uma pessoa que, se eu pudesse colocar amor em tudo em cada frase que eu uso, para mim seria o mundo ideal, porque eu acho que tudo com amor tem um tempero diferente. Mas essa frase me marcou muito num momento muito delicado da minha vida, e hoje eu tenho a dimensão do quanto ela é fundamental para a gente viver bem. Que diz o seguinte: tudo pode ser dito com amor, mas o amor não pode impedir que algo seja dito. Para as relações de amizade, para as relações profissionais, para as relações sociais, né? A gente precisa muito ter isso em mente, porque senão a gente fica guardando. Não vou dizer isso porque se eu disser, Liliana vai se ofender. Peraí, mas será que não tem uma forma de eu passar essa informação, de eu me comunicar com ela? Então, encontrar a forma amorosa de comunicar, às vezes, os desconfortos, pode ser ali um divisor de águas entre a manutenção de uma amizade ou de uma relação profissional e o fim dela. Então, assim, se eu puder deixar uma frase para ficar aí anotada também ali no coração, deixaria aquela do meio, né? Que é sempre a gente pensar em e se fosse comigo, né? De fazer ao outro o que a gente gostaria que fizesse com a gente. E essa do amor, né? O amor, tudo pode ser dito com amor, mas o amor não pode impedir que algo seja dito, não pode servir de justificativa para a gente colocar sujeira embaixo do tapete. Que lindo, Michela. Muito obrigada. De Eu que coração, de agradeço! Você coração. falando e eu me Você é emocionando com muito você. querida, muito Você. querida. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Acompanhem-nos nas nossas redes sociais, nossos podcasts, comentem, compartilhem com os vossos amigos, nos deem feedback. É muito importante para nós termos essa leitura de vocês também, fiéis que estão aí desse lado nos acompanhando. E a gente aguarda vocês até o próximo episódio. Muito obrigada!